Olá, amados, graça e paz, uma satisfação poder estar com vocês aqui agora, para a gente poder compartilhar um pouco da palavra. Bom, queridos, eu quero compartilhar com vocês sobre um texto no livro de Provérbios, capítulo 20, verso 27, que diz: Porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Amados, o que é a lâmpada, né? O que é o candeeiro? Ah, o Senhor Jesus usou muito essa expressão em suas parábolas. Ele diz: não se acende um candeeiro, não se acende uma lâmpada e a coloca debaixo da mesa, mas sim no lugar adequado, né? A lâmpada, ela serve para clarear, para iluminar o ambiente. A luz nos faz andar mais seguros, passos mais firmes, mais seguros, não é verdade? A palavra diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Isso nos mostra que nós podemos esperar de Deus na sua palavra, não só direção para o nosso momento, como também direção para o nosso futuro, para aquilo que estamos planejando. Quando a Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ela está querendo dizer, irmãos, que as maiores direções de Deus, ela se dá dentro do nosso espírito. Deus fala conosco através do nosso espírito. É ali que acontece o novo nascimento, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica junto ao nosso espírito. As direções que nós recebemos de Deus. Você tem aí no meu canal do YouTube algumas palavras postadas sobre palavras que Deus tem me dado, e muita gente pergunta: o senhor ouviu pelos sentidos naturais para o senhor poder ter certeza para dizer: o Senhor me disse isso, me disse aquilo? Não, querido, sim, de fato, não e sim, né? Eu já tive algumas experiências onde ouvi, tive experiências de ver a glória de Deus e de ter o mundo espiritual aberto na minha frente. Já tive experiências de ouvir também, né, o mundo espiritual, mas as revelações mais poderosas de Deus que eu tenho compartilhado com as pessoas, muitas vezes nos cultos onde eu vou ministrar, Deus me dá visões a respeito das pessoas que eu tenho orado. Essas visões, essas palavras que eu libero, elas se dão no meu espírito. O Espírito Santo fala no meu espírito. Com o tempo, irmãos, quando nós exercitamos bem os nossos sentidos espirituais, o que a princípio era só uma impressão, ela passa a ser tão real que você confia mais nessas direções que Deus dá no seu espírito. Você passa a confiar mais nelas do que naquilo que você pode ver e naquilo que você pode ouvir. Você vai ter uma ideia a respeito disso quando você vê homens do Velho Testamento que diziam: assim diz o Senhor, eu vi a glória do Senhor, o Senhor me falou, o Senhor me disse. A maioria dessas revelações, elas se davam no espírito do profeta. Se davam no espírito do profeta. Mas esses caras, eles já eram tão sensíveis ao espírito da profecia, ao Espírito Santo, que a certeza com a qual eles afirmavam, faziam as suas afirmações, irmãos, era muito mais forte, muito mais firme do que aquilo que a gente pode ver e ouvir. Nem sempre, irmãos, nós podemos confiar naquilo que vemos e ouvimos, né? De fato, tudo isso, tem coisas aí novas, tem áreas novas como a neurociência, que vai falar que o que você vê é um tanto relativo, o que você ouve é um tanto relativo. Às vezes você pergunta: pastor, por que Deus fala tão pouco comigo? Queridos, na verdade, o Espírito Santo foi dado para você para te conduzir. O Senhor Jesus disse assim: eu não vou deixar vocês órfãos, né? Eu vou, mas o Espírito Santo vai vir. E ele vai ensinar vocês, ele vai guiar vocês, ele vai falar com vocês. As instruções de Deus para a minha vida, elas me são dadas a todos os momentos. O problema muitas vezes, irmãos, é que eu
não exercito o meu espírito, eu não tenho sensibilidade, a minha conexão com o meu espírito ela é fraca. Eu ainda estou muito ligada à alma, aos sentidos aos meus sentidos naturais. Né? E eu fico aí insistindo com Deus, me mostra, me fala, sendo que o Senhor quer me dar revelações todos os dias. O Espírito Santo quer falar comigo todos os dias. E o problema é a sensibilidade espiritual. Por quê, irmãos? Porque o espírito milita contra a carne. Né? A alma ela não é tão confiável assim. Por que ela não é tão confiável? Porque, queridos, todas as minhas faculdades elas foram exercitadas no mundo. Por exemplo, no meu caso, eu me converti com 18 anos. Então, até os 18 anos, eu já tinha muitos dos meus conceitos formados, conceitos sobre tudo a respeito da vida, haviam sido formados lá fora. E o apóstolo Paulo diz, o mundo jaz no maligno. Agora eu me converto, né, tenho uma experiência com Cristo, tenho uma experiência do novo nascimento. Essa experiência do novo nascimento, inclusive, amados, ela se dá no nosso espírito. Mas o Getúlio, que viveu 18 anos lá fora e que formou todos os seus conceitos em um mundo, né, sem aliança com Deus, na carnalidade, no pecado, ele agora vem para a igreja. Eu vim para a igreja e tive uma experiência com Cristo. Agora, o processo de transformação, o processo de me despir da velha natureza, queridos, o processo de me limpar, o processo de ter uma nova mente, de metanoia mesmo, de ter uma transformação da mente, ele é paulatino, ele é gradativo e ele depende do meu esforço. Nascer de novo, não. Dependeu de eu querer ou não, eu quis e tive uma experiência e foi uma experiência só. Agora, a transformação da minha alma, ela depende do meu esforço, de estar lendo a Escritura, de peneirar aquilo que eu vou ouvir, de peneirar aquilo que eu vou ver, de decidir, amados, onde eu vou empreender o meu tempo, onde eu vou empreender os meus esforços. Eu preciso entender que o que eu ouço, o que eu vejo, acaba ou fortalecendo a velha natureza, ou fazendo morrer a velha natureza. Né? Aqui eu invisto meu tempo em coisas que podem ou estar matando a minha sensibilidade, ou afinando, ou purificando a minha sensibilidade. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele deixa isso bem claro. Ele está pedindo para que a gente, que nós tomemos uma postura de renovação. Ele está dizendo, vocês são responsáveis por renovar a mente de vocês. Eu me lembro uma vez que eu estava num momento estava só, né, e estava orando ao Senhor, estava numa fazenda, e irmãos, eu orei ao Senhor e disse, meu Deus, eu preciso muito ouvir tua direção, né? Irmãos, quanto tempo nós não deixaríamos de perder, quanta vida jogada fora por decisões erradas, quantas opções mal feitas, quanto tempo investido em futilidades, né? E lá eu estava orando e eu estava dizendo, Espírito Santo, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo, me dá direção. E de repente eu disse, Senhor, se necessário, fala mais alto, eu disse para o Senhor em oração. Eu disse, fala mais alto, porque muitas são as vozes que falam na minha alma, né? Eu disse para Deus naquele momento de oração, eu disse, as circunstâncias falam, a minha alma mesmo fala, às vezes eu vou orar por uma pessoa e eu me compadeço dessa pessoa e eu queria tanto dizer para ela, olha, assim diz o Senhor, Deus vai mudar a sua história, e muitas vezes é a minha própria alma que está se compadecendo daquela pessoa, né? E eu disse, muitas vozes falam, meu Deus, então fala mais alto para que eu possa ouvi-lo. Irmãos, o Espírito Santo foi muito claro para mim naquele momento. Ele diz, eu não vou falar mais alto. Você precisa treinar o seu ouvido, o Espírito Santo me disse, para entender o que é a minha voz e o que é a voz das circunstâncias. O Espírito Santo
com certeza quer te dar direção. Isso se dá no seu espírito. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar um profeta, a palavra, para falar com você, mas direção mais segura é a que Ele quer te dar no seu espírito, porque aí não vai passar pelo leito tortuoso da sua alma, pela turbulência das suas emoções, né? E você, com o tempo, você vai estar tão treinado em ouvir o Espírito Santo que você não vai ter dúvida da direção que o Espírito Santo vai estar te dando. Você vai saber, de fato, o Senhor me diz. Isso demanda treino. Primeiro, irmãos, precisamos empreender mais o nosso tempo em coisas espirituais que serão convertidos em exercícios espirituais. A leitura da Bíblia, a oração, a canção, a comunhão com os santos, tudo isso me treina espiritualmente, não é verdade? Eu preciso aproveitar mais o meu tempo para treinar o meu espírito. Segundo, irmãos, eu preciso fazer morrer a velha natureza em mim. E eu jamais vou conseguir fazer isso se eu me der ao luxo de fazer coisas que alimentam essa velha natureza. Eu não vou conseguir, em hipótese nenhuma, ouvir a voz de Deus com clareza se eu alimento constantemente a minha velha natureza, se eu a permito descê-la da cruz. Isso é uma luta diária, querido, isso é uma luta constante. Fazer morrer a nossa velha natureza, crucificar o nosso eu, nos despir, nos despojar do velho homem, isso é um ato contínuo, constante, isso é um desafio meu e seu. Pode parecer muito trabalho, mas eu quero dizer para você, vale a pena, porque o Espírito Santo nos dá vida, o Espírito Santo nos conduz por caminhos de bênção, de vitória. O Senhor tem uma direção para me dar, né? O Espírito Santo comunica vida para a minha vida, o Espírito Santo traz Deus para a minha vida, o Espírito Santo traz o céu para a minha vida. Então eu vejo essa luta entre a carne e o Espírito, entre a minha alma e o Espírito, dessa forma. Eu acredito, irmãos, que se nós nos aplicarmos mais às coisas espirituais, com certeza nós vamos viver uma vida mais plena de direção de Deus. Eu sei que é muito bom ouvir uma profecia, eu sei que é muito bom beirar um profeta e ele dizer, eis que te digo, meu servo, assim diz. É muito bom, irmãos, é muito gostoso, principalmente na hora que a gente está precisando de uma direção. Mas, amados, a fonte segura é aquela que Deus fala diretamente conosco no nosso espírito. As revelações mais tremendas e poderosas do Velho Testamento se deu nesse nível, Então, querido, treine o seu espírito através do que eu já tenho compartilhado aqui, né, da palavra, da oração, né, faça da sua vida o apóstolo Paulo diz no verso 1 de Romanos capítulo 12, faça da sua vida uma oferta viva, santa, agradável ao Senhor, né? E faça morrer a sua velha natureza, né? Não alimente sua velha natureza. Através da carne eu alimento a minha velha natureza. Queridos, é uma definição teológica a respeito do espírito do homem é interessante, né? Nós somos um espírito, ou nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Eu acho essa definição interessante. Agora, decida. Você quer andar no Espírito? Porque o apóstolo Paulo diz que se nós nos enchermos do Espírito, nós não iremos satisfazer os desejos da carne. Você sabe muito bem onde os desejos da carne vai te levar, não é verdade? Nós vivemos muitos anos como escravos da nossa velha natureza e nós sabemos muito bem de onde Deus nos resgatou, né? De um vale de morte, de tristeza e de decepção. Agora que nós temos o Espírito Santo, que nós nascemos de novo, queridos, vamos fazer crescer a nova natureza em nós, né? Vamos alimentar a nova natureza. É uma batalha, mas vale a pena. Você vai ver que vale a pena,
você vai ter uma outra visão de reino, você vai ter uma outra visão de Deus. O nosso pior problema, irmãos, é querer entender o reino. Nosso pior problema é querer entender as coisas do Espírito através da carne. A gente nunca vai conseguir isso, jamais, né? Porque uma milita contra a outra, são antagônicos isso. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Esse é o chamado de Deus para essa geração, andar no Espírito. Isso é o que eu desejo para você. Vale a pena, invista nisso que você vai ser ricamente abençoado. Deus te abençoe nessa palavra.